Os espíritos existem? Qual a contribuição do espiritismo no sentido de provar a existência e a sobrevivência dos espíritos? Alcídio Pereira é nosso convidado de hoje. Antes de conversarmos sobre este assunto, vamos ver também a mensagem do Momento Espírita. Hippolyte Léon Denisart Rivaio foi um professor francês que se interessou pelos estudos das manifestações espirituais e foi atraído pela novidade das mesas girantes. Era um grande estudioso do magnetismo e aceitou participar das reuniões pensando tratar-se de fenômenos ligados ao assunto. Após algumas sessões, começou a questionar para descobrir uma resposta lógica que pudesse explicar o fato de objetos inertes emitirem mensagens inteligentes. As forças invisíveis que se manifestavam nas sessões das mesas falantes diziam que eram as almas de homens que já haviam vivido na Terra. Interessou-se, pesquisou, organizou e codificou a doutrina espírita. Usou o pseudônimo de Allan Kardec para evitar que sua personalidade ficasse em evidência, pois era um educador conhecido e tinha muitas obras publicadas. Mas as pesquisas não se restringiram a Allan Kardec. Homens de grande intelectualidade também pesquisaram a sobrevivência e comunicabilidade dos espíritos. Vamos ver quem foram estes cientistas que tiveram a sensibilidade de identificar essa realidade. Você já observou alguma vez um caracol andando com sua casa às costas? A concha, em verdade, lhe abriga os órgãos e é uma proteção extra contra a desidratação e os predadores. Em condições adversas, o caracol recolhe o pé e a cabeça para dentro dela. Sela a abertura com um muco espesso, podendo se colar às superfícies. Por isso, o encontramos preso a troncos, folhas ou muros. O caracol é um dos moluscos mais comuns. Contudo, existem muitas espécies que calcula-se vivam no mar há cerca de 550 milhões de anos. O que encanta em verdade nessas criaturas de corpo mole é exatamente a sua proteção, a concha calcária. Existem colecionadores que pagam fortunas por algumas dessas preciosidades. As formas, as cores, o brilho são inigualáveis. A superfície das denominadas conchas cipreias, por exemplo, levou os navegadores portugueses, que as encontravam de forma abundante na costa africana, a pensar que era a partir delas que os chineses fabricavam a porcelana. Daí o seu nome popular de porcelanas. Uma variação dessa espécie foi definida por um estudioso como uma obra de arte somente concebida por um artista de imaginação delirante. Ela traz no dorso um padrão que faz lembrar um delicado mosaico de uma antiga civilização, ao qual se sobrepõem misteriosas manchas escuras. Apresenta ainda um mosaico de ladrilhos menores e mais esparsos. Finalmente, a base mostra pintas escuras num fundo quase branco, semelhantes ao que se vê na zona do ventre de muitos felinos, como o leopardo e o jaguar. Nativa do Oceano Índico, existe também na Austrália, e o seu tamanho varia entre 2 a 8 centímetros. Existem também as conchas em forma de cone, que incluem centenas de espécies distribuídas por todo o mundo. Coloridas por fora, têm o interior raiado de madrepérola.
maravilhas infindáveis da natureza. Conchas caprichosas, com imagens em alto relevo, que representam um rosto que parece ser de uma mulher, ou a que se assemelha a uma imagem de Cristo, alcançam no mercado o valor de até 3 milhões de euros. O homem pode tomar dessas belezas e as polir, enaltecendo ainda mais o seu aspecto. Contudo, as mais de 50 mil espécies existentes apresentam sutilezas, detalhes únicos, que extasiam os colecionadores e os fazem desejá-las. Muitos homens se dedicam a encontrá-las, recolhê-las, classificá-las, estudá-las. Alguns pelo puro prazer de decifrar e admirar os mistérios da natureza. Outros pelo valor que podem adquirir no mercado. E existem aqueles que, admirando tais belezas, somente recordam do artista de imaginação delirante e erguem louvores ao Senhor da vida, a quem idealizou tudo isso, inesgotável em sua criação. Esses cogitam que, enquanto o homem dorme, Deus esculpe arabescos nas conchas e inventa novas cores para as enfeitar. Em oração exclamam: Senhor Deus, Pai dos céus e de toda a terra, ajuda-nos a entender a Tua grandeza. Permite-nos agradecer a riqueza que nos ofereces, a oportunidade do estudo e o prazer do descobrimento. Afinal, neste dia que apenas desponta, que maiores maravilhas ainda nos reservas? O que fizestes, Senhor dos mares, enquanto nós dormíamos? Vimos a mensagem com o título Um artista de imaginação delirante, que está no CD Momento Espírita, número 28. Alcídio Pereira, palestrante espírita de Maringá, é nosso convidado de hoje. Vamos falar sobre as provas da sobrevivência do espírito. Olá, Alcídio. Conforme prometemos, por ocasião do programa sobre a existência dos espíritos, vamos dar continuidade ao assunto. Muito bem. Allan Kardec, usando critérios científicos, comprovou a sobrevivência e a comunicabilidade dos espíritos. Segundo ele, as armas mais poderosas para combater o materialismo, não é? Outros cientistas pesquisaram e deram um veredicto favorável a esta afirmativa, Alcídio? Sim. Para a parte do mundo científico foi um grande escândalo. Aquele que estava entre eles, que era um pedagogo, mas que militava em todas as áreas do conhecimento, ele publicar, vir anunciar que a morte não existe, que a vida continua após a morte. E além do que os espíritos podem sim se comunicar com aqueles que aqui ficaram. E aí então, dezenas pelo menos deles, dos mais conhecidos à época, resolveram entrar numa pesquisa para, com toda certeza, eles tinham toda certeza que eles iam desmascarar o que estava publicado e que, de fato, nas comunicações espíritas, o que havia mesmo era muitas fraudes. Eles foram pesquisar, usaram os mesmos métodos do Kardec e acabaram se convencendo que, de fato, a morte não existe. De fato, os espíritos continuam e podem se comunicar. E quem foram eles? Quem foram estes cientistas da época que deram essa importância e chegaram às conclusões? Bem, são dezenas, mas os mais que se destacaram, todos que estão nos ouvindo haverão de conhecer, foi William Crookes, Cesare Lombroso e também Charles Richer,
Esses três, que é muito conhecido do mundo acadêmico, do mundo científico, eles fizeram as principais pesquisas anotadas até hoje sobre a sobrevivência do espírito. E quem foi William Crookes? William Crookes era professor de química na Inglaterra e, por suas descobertas dentro da sua área, ele foi homenageado pela Rainha Vitória com a comenda mais importante da época, era de cavaleiro. Então ele era um personagem assim que, à sua época, era um dos cientistas mais respeitados do mundo. E o interessante é que ele, quando anunciou, lá junto aos seus pares, à academia, né, dos cientistas, que ia fazer essa pesquisa e com a finalidade de dizer que, de fato, a comunicação espírita era fraude, eles acharam ótimo, aplaudiram, até que, enfim, eles disseram, nós vamos ficar sabendo e vamos poder provar que isso aí não existe, não é possível. E o William Crookes, então, foi para as pesquisas. Pesquisou durante 6 anos e foi uma grande decepção quando ele voltou e anunciou que tudo que o Kardec publicou era verdade e que ele, William Crookes, a partir de agora, seria espírita. Houve algum fato em especial que o tenha envolvido nessas pesquisas psíquicas? Bem, nós, de certa maneira, já dissemos que a intenção era provar que era tudo fraude. Mas ele, quando começou a pesquisar, ele usou de 2 médiuns, a princípio, que foi o J.J. Morse e a senhorita Marshall. Durante 3 anos, ele, pesquisando com esses 2 médiuns, ele não chegou a uma conclusão definitiva. Mas, em 1872, ele então conhece a médium Florence Cook. E essa Florence Cook, através dela, vai se materializar o espírito Kate King. E aí não teve jeito. A partir de então, ele não teve como, a partir das materializações feitas por Kate King, ele não se convencer que, de fato, a morte não existe. Os espíritos podem interagir com os encarnados. E o que mais impressionou Crookes nessas suas pesquisas? O que mais impressionou foi o inusitado. Foi aquilo que jamais ele imaginou que fosse possível acontecer. Porque quando a Florence Cook se apresentou disposta a se submeter a qualquer exigência científica do grupo que iria pesquisar a mediunidade, aconteceram fatos tão impressionantes, porque William Crookes usou de toda a segurança possível, primeiro convidando a sua esposa para acompanhar a Florence Cook, depois ele convidou também alguns cientistas que na sua casa, na biblioteca, se reuniam, e eles criaram nessa biblioteca um cubículo separado por uma grade, tipo grade mesmo de prisão, onde era impossível ela atravessar, a médium atravessar. Eles colocavam a Florence Cook nesse cubículo, amarravam-na em uma cadeira pesada, às vezes ela ficava deitada no tapete. Mas o que acontecia é que quando ela entrava em transe, era possível ver que ia tomando forma uma jovem linda, maravilhosa, que era a Kate King. E a Kate King, ela atravessava essa grade, essas cortinas, e ia até onde estavam os pesquisadores. Responder perguntas. E não só isso, mas apertar a mão de cada um. E chegou um dia que William Crookes, ainda em dúvida, pediu a ela se ela aceitava que ele a abraçasse.
Ele queria sentir de fato se ali estava alguém parecido com uma pessoa humana. E ele abraçou-a, não tinha jeito, era ela mesma. Um espírito materializado. Um espírito materializado com uma forma humana tão impressionante. E ainda um dia, quando ela, a Kate King, percebeu que pairava na imaginação, porque a médium ficava atrás das grades, mas fechadas por uma cortina, para ficar mais na penumbra, necessário para esse tipo de materialização. Quando passou pela cabeça que eles precisavam conferir se de fato não era algum truque, a Kate King convidou William Crookes para entrar com ela no cubículo onde estava a médium. E aí ele não só, certa feita, arrumou a cabeça que estava mal colocada da médium, numa posição cansativa, mas também pôde realmente ver que estava ali a Kate King materializada e a médium ali em transe. Mas ainda não satisfeito, ele queria fotografar. Ele foi permitido que ele fotografasse a Kate King e fizesse uma sobreposição das fotos para daí perceber que a Kate King era bem mais alta do que a médium e que eram pessoas totalmente diferentes na altura e também esteticamente falando. Então, isto foram fatos, e nesse período de 3 anos, flores se materializavam, enfim, tudo que foi necessário para convencer os cientistas a Kate King promoveu. Tanto que ao final de 3 anos de pesquisas muito difícil para a médium, que era submetida a todo esse tipo de segurança, além do que, nesse período, a médium passou a conviver na casa de William Crookes, porque ela não podia nem sair com a desconfiança de que ela pudesse trazer algum instrumento, alguma armadilha para enganá-los. Então, nesse período, ela tinha prometido ficar 3 anos submetida às pesquisas. Ao final dos 3 anos, ela comunicou: hoje é a última vez que eu vou realmente me comunicar. E foi uma emoção geral, porque era agora aquela companheira de todas as semanas. Já estavam habituados com o espírito materializado. Nem levava em conta mais que era um espírito, mas que era uma criatura que com eles convivia. Inclusive há uma obra, né, com o título Kate King, que relata esses fatos, não é? Existe o livro Kate King, apenas falando só sobre o personagem, mas tem também o livro de Fatos Espíritas de William Crookes, que ele vai dizer todo o andamento, toda a trajetória das suas pesquisas. Cesare Lombroso, que pesquisou os fenômenos espíritas, é o mesmo jurista italiano muito conhecido no mundo jurídico, Alcídio? Cesare Lombroso, além de jurista, ele era médico, professor de medicina legal, que era uma das suas áreas. Ele achava um absurdo e ele não perdia a oportunidade para criticar, inclusive publicou um livro criticando as fraudes espíritas. Quando ele conhece Eusápia Palladino, que é também como a pesquisada por William Crookes, ela se dispôs às experiências do cientista Cesare Lombroso. Aí aconteceram tantas coisas, mas tantas coisas fantásticas, que não dava para duvidar. Tipo, levantar uma mesa de 6 metros de comprimento por 1 e pouco de largura, essa mesa levitar, quer dizer, ela sair do solo até o teto, voltar para o lugar, e outras materializações tantas. Vários espíritos se materializavam através da Florence Cook, da Eusápia Palladino, de maneira que, após alguns anos de pesquisas, e numa palestra também de Divaldo Pereira Franco,
ele conta um fato muito interessante, que numa das primeiras reuniões, quem adentra ao lugar de pesquisas foi a própria mãe de Cesare Lombroso, que ela atravessa a parede, não entra pela porta, ela atravessa a parede e vai ao ouvido do filho e diz para ele um apelido que só ele e a mãe conheciam. Aí ele reconhece que é a mãe, desencarnada, e ela diz: filho, mas o que você precisa mais para acreditar? Por que você continua teimando com um fato que você já comprovou? E a partir daí, realmente, ele vai publicar alguns livros, vai se tornar espírita e vai dizer, para que todos tomassem conhecimento, que ele sentia muita vergonha de um dia ter criticado os espíritas, porque ele agora era um deles. Charles Richer foi o criador da metapsíquica, não é, Alcídio? E também esteve envolvido nas pesquisas. Charles Richer era fisiologista, professor na Sorbonne, e ele também se interessou pelas pesquisas, mas ele fez separadamente, não optou pelos métodos do Kardec, embora ele tenha também conhecido o Home, aquele que chamam de o homem que falava com os espíritos, Daniel Douglas Home. Ele fez pesquisas com Daniel Douglas Home, ele conheceu também Eusapia Palladino e conheceu outros médiuns. Então ele vai dar esse nome pomposo de metapsíquica para fugir um pouco daquilo que tinha alguma dificuldade, que era a religião espírita, né? Ele queria fazer alguma coisa que não tivesse nenhuma conotação religiosa. Então ele, durante 25 anos, ele pesquisou todos os tipos de fenômenos possíveis que o Kardec já havia pesquisado. E o Divaldo Pereira Franco, em uma das palestras, ele fala que Charles Richer, depois de 25 anos de pesquisa, ele resolve ler as obras básicas. E aí ele tem um arrependimento de fazer tão tardiamente, porque se ele tivesse lido as obras básicas no início das suas pesquisas, ele teria poupado o tempo. E aí aconteceu um fato muito ruim para ele, porque quando ele leu o Pentateuco Espírita e percebeu a seriedade da doutrina espírita, ele então veio a público dizer que ele agora era espírita. E aí aqueles seguidores que ele tinha, os seguidores, principalmente os da Inglaterra e alguns dos Estados Unidos, abandonou a metapsíquica, porque eles achavam que agora ela estaria atrelada a uma religião. Então, aí eles abandonaram o Charles Richer e ele foi criticado porque agora Charles Richer era espírita. Interessante, né? Muito interessante a história, a gente conhecer, saber o porquê, né, Alcídio? E pena ter tão pouco tempo para tratar desses assuntos. Exatamente, mas nós podemos voltar a ele. Alcídio, muito obrigada pela sua participação. Agradecemos a todos os telespectadores que tão carinhosamente estiveram conosco e muita paz a todos.